Tava aqui lembrando, né? Você lembra a última surra que você tomou? Ou a surra mais dolorosa que mais doeu de verdade? Nossa, eu me lembro bem nitidamente, né? Engraçado que quem apanha nunca esquece. Eu não sei você, mas eu apanhei bastante, né? Também eu não era tão quietinho assim, né? De vez eu, não que merecia, né? Mas dava certos motivos. Teve uma vez que na época que alugava fita para videogame, uma época. Alugar fita, alugar filmes. E minha madrinha, né, na época alugou algumas fitas para mim, para jogar videogame. E aí geralmente a gente pegava na sexta e entregava na segunda, né? E na segunda, acho que se eu não me engano, eu tava de férias. E na segunda pela manhã eu fui devolver. Só que eu fui devolver, era pela manhã, mais de 9 horas, sei lá. E eu fui devolver, né? Era um pouco perto de casa, uns 20 minutos andando. E chegando lá, a locadora, né, já estava aberta e acabei ficando. Já tinha algumas pessoas jogando lá. E joguei, comecei a jogar, mas se eu não me engano, eu nem joguei. Eu fiquei vendo o pessoal jogando. E fiquei vendo por muito tempo, né? Aí passou 9, 10, 11, meio-dia, uma, duas, três. E naquela época não tinha celular, né? Ainda não tinha celular. Então, meio que você não sabia, mas que ninguém estava, praticamente. E se eu não me engano, eu fui voltar umas 3 horas da tarde. E chegando na rua, né? Quando eu entrei, antes de entrar na rua, eu já vi quem estava na rua, espiando, e vi que não tinha ninguém da minha casa, né? Na época, acho que só tinha minha mãe. Minha mãe e meu tio que tem síndrome de Down. Eu com medo, né? Que possivelmente alguém estava me procurando, alguém estivesse me procurando. Só que não, só tinha algumas pessoas. E entrei na rua, mas com muito receio de que realmente eu ia tomar uma surra. E eu cheguei em frente à minha casa e fiquei lá, né? Não entrei direto. Porque eu tinha uma mania na época de esperar alguém me encontrar, né? Nunca ia no problema, eu esperava o problema vir até mim. E acabei ficando lá e brincando, né? Tinha algumas pessoas, alguns colegas lá e ficaram brincando e esperando, né? Mas eu sabia que quando a minha mãe principalmente aparecesse, não ia ficar legal. E quando eu cheguei, fiquei brincando. E depois de um tempinho, minha mãe deve ter escutado a minha voz e foi lá no portão. E perguntou, né, onde que eu tava, mas já de forma um pouquinho mais firme. Perguntou onde que eu tava, falei que fui devolver a fita. E ela mandou eu entrar e ir pro banheiro. Eu falei, ixi, acho que comi que azedou. E ela falou pra me tirar a roupa. Aí eu fui, entrei e ela chegou, né? Pegou um cinto e me bateu muito, né? Só que ela bateu com a parte da fivela, né? Aquela parte de metal que você prende o cinto. Nossa, que uma surra danada. Aí bateu, chorei, né? Claro. Naquela época eu tinha uns 10 anos, acho. Uns 10, 9 anos, acho. Por aí.
e apanhei bastante. E depois eu saí na rua como renovado, cheio de marca, mas naquela época eu não me lembro que eu não tinha vergonha, né, de sair marcado. O meu medo mesmo na época era ficar de castigo e não poder brincar. E era bem. Chega uma época que você fica com medo de apanhar. Mas depois, pelo que eu me lembro, o meu medo era ficar de castigo, porque às vezes eu ficava de castigo e ficava no quarto, né, a tarde toda, e meus colegas brincando na rua de frente pro quarto que eu tava. Nossa, isso era realmente doloroso na época, né, o de não poder brincar. E na época acho que fazia mais ter mais medo mesmo era o próprio ficar de castigo e não poder fazer alguma coisa do que propriamente apanhar. Porque apanhar, você apanhava e depois seguia a vida. Ia pra rua, ia fazer. Eu não tinha vergonha nenhuma, né, de sair todo marcado. E eu me lembro também de outro, mas aí não foi uma sua, né? Que eu tava matando aula. Esse é um conto que eu lembro, tá? Mas isso era bastante. Apanhar na mão e tal. Eu tava numa época de escola, teve uma época que eu era muito viciado em flipper, né? Quem da minha época aí sabe. Fliperama e tal. E tinha um flipper perto de casa. De casa não, da escola. E eu comecei a matar aula, né? E era uma escola particular e tal. Na época era cara, né? Naquela época. E comecei a matar aula. E até que, assim, quando a gente é adolescente, criança, a gente não tem noção das consequências ou noção que o adulto não saiba de algo. E hoje eu sei, né, que, nossa, então, a gente escondia coisa tão bobeira, né? Achava que ninguém sabia, mas sempre sabia de alguma coisa. E por falta de matar a aula, passar a tarde toda, que era meu período de escola, né? Que eu entrava de tarde, 1 hora e saía às 5, se eu não me engano. 5 e pouquinho. E por achar que ninguém falava nada, eu achei que ninguém sabia de nada. Ou seja, o bonitão aqui tava ileso. E acho que eu matei a aula umas 2, 3 vezes, eu acho. E aí falaram, né? O pessoal ali, né, para os responsáveis, perguntando, né, se tá tudo bem, então. E ligaram, informaram pra minha madrinha, no caso. E até que um belo dia, eu novamente matei a aula, deixei de ir pra escola e fui jogar flipper. Aí chegando lá, quem me aparece? Minha madrinha. Nesse dia eu não fui pra aula, mesmo ela sabendo que eu matei a aula, mas ela foi me arrastando do flipper até em casa, puxando minha orelha. Nossa, arrastando mesmo, né? Não arrastando no chão, né? Mas puxando. E chegando em casa, acho que nesse dia eu não apanhei, mas eu tomei um belo esporro. Mas é isso, você apanhou muito? Ou teve muitos casos assim de digamos, constrangimentos? Deixa nos comentários, deixe seu like, se inscreva. E até o próximo assunto, o aleatório.